Você acredita que as pessoas realmente se importam com os seus problemas. Mas a verdade é outra. Elas não se importam do jeito que você imagina. E quando você aceita essa realidade sem maquiagem, algo muda profundamente dentro de você. É exatamente por isso que os estoicos estavam certos há mais de 2000 anos. Isso pode soar duro, mas alguém precisa dizer com clareza: ninguém se importa com seus problemas tanto quanto você. Nem seus amigos mais próximos. Nem sua família. Nem aquelas pessoas que reagem com emojis nas redes sociais. Elas podem demonstrar interesse por alguns instantes, ouvir por educação, oferecer palavras prontas. Mas logo voltam para a própria vida, para as próprias dores, preocupações e batalhas internas. Enquanto isso, você permanece ali, esperando que o mundo pare para entender o que você está passando. Os estoicos compreenderam essa dinâmica muito antes de nós. E não viram isso como algo cruel, mas como uma libertação. Antes de avançarmos, pense por um instante. Se você já se sentiu incompreendido, ignorado ou decepcionado com a falta de interesse das pessoas pelos seus desafios, isso não é fraqueza. É humano. Mas agora a conversa vai ficar real. Ninguém se importa profundamente com seus problemas por um motivo simples. Todos estão ocupados demais lidando com os próprios. Aquele amigo que você acha distante está afogado em contas. O familiar que parece frio está enfrentando uma crise silenciosa. O colega de trabalho que ouviu seu desabafo esqueceu tudo minutos depois porque teme perder o emprego. Isso não acontece porque as pessoas são más. Acontece porque a natureza humana funciona assim. Marco Aurélio, imperador de Roma, escreveu em seus registros pessoais que as pessoas estão excessivamente envolvidas consigo mesmas para se importarem verdadeiramente com os problemas alheios. E se um homem que governava o maior império do mundo sabia que ninguém carregaria suas dores por ele, por que você acredita que sua situação seria diferente? O erro não está em saber disso racionalmente. O erro está em esperar emocionalmente que os outros se importem. Você se frustra quando ninguém pergunta como você está. Se sente abandonado quando a família não reage como esperava. Se decepciona quando o mundo não reconhece seu sofrimento. Essa expectativa cria uma dor extra que não precisava existir. Quando você vive esperando que os outros se importem com seus problemas, algo perigoso acontece. Você entrega o seu poder. Passa a depender de validação externa para continuar funcionando. Algo dá errado e você sente a necessidade de contar para todos, esperando a reação perfeita, as palavras certas, a atenção que acredita merecer. E quando isso não vem, ou vem de forma insuficiente, você se sente ainda pior. Epicteto ensinava que nunca devemos colocar nossa paz em coisas que estão fora do nosso controle. E as reações das pessoas estão completamente fora do seu controle. Você não pode obrigar ninguém a entender. Não pode exigir empatia. Não pode determinar quanto tempo ou energia alguém vai dedicar ao que você está vivendo. Quando você precisa disso para se sentir bem, está se preparando para uma sequência infinita de frustrações. Imagine perder o emprego. É devastador. Você conta para as pessoas, recebe palavras de apoio, talvez alguns conselhos genéricos. Mas depois de alguns dias, ninguém mais pergunta. Enquanto isso, o problema continua ali. Agora, além da dificuldade financeira, você ainda carrega a mágoa de se sentir esquecido. Mas a verdade é simples. Elas têm as próprias responsabilidades, medos e contas para pagar. O mesmo acontece em um término. Você quer que todos entendam o quanto dói. Precisa que validem sua dor, que confirmem que você foi injustiçado. Mas as pessoas se cansam. Não porque sua dor não seja real, mas porque cada um já está lidando com seus próprios fracassos e corações partidos. Quanto mais você espera que se importem, mais isolado se sente quando seguem em frente. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade. Parte desse sofrimento vem da ideia de que estamos sozinhos porque ninguém se importa, quando na verdade todos estão sozinhos em suas próprias batalhas. Para os estoicos, isso não era deprimente. Era libertador. Quando você aceita de verdade que ninguém se importa com seus problemas tanto quanto você, algo poderoso acontece. Você para de esperar por resgate. Para de desperdiçar energia se magoando. Para de postar esperando simpatia. Para de reclamar sem agir. E começa a direcionar sua energia para resolver o que precisa ser resolvido. Quanto tempo você já gastou falando sobre seus problemas em vez de agir? Quantas horas perdeu esperando reconhecimento, quando poderia estar construindo soluções? Os estoicos acreditavam na ação acima da emoção. Eles sabiam que a única pessoa garantida a se importar o suficiente para mudar sua realidade é você. Marco Aurélio enfrentou guerras, pragas,
traições e a pressão absurda de governar um império. E ainda assim, não buscava validação. Ele escrevia para si mesmo, não para ser visto, mas para se lembrar de como agir com virtude e disciplina. Ele sabia que ninguém viria salvá-lo. E aqui está outra verdade desconfortável. Quando você aceita que ninguém se importa, percebe que não precisa que se importem. Você é mais forte do que imagina. Já sobreviveu a outras crises. Já suportou dores profundas antes. A necessidade constante de atenção muitas vezes é apenas uma forma de adiar a responsabilidade de agir. Às vezes, você não quer soluções. Quer atenção. Quer se sentir especial por estar sofrendo. E quando fala repetidamente dos seus problemas sem agir, é isso que está acontecendo. Os estoicos não chamariam isso de ter problemas. Todo mundo tem. Eles chamariam de fraqueza emocional depender do reconhecimento constante dos outros. Epicteto, que viveu como escravo e tinha uma deficiência permanente, não gastava energia buscando pena. Ele usava suas limitações como matéria-prima para a sabedoria. Transformou dor em filosofia que atravessou séculos. Nas redes sociais, a ilusão é clara. Você compartilha sua dor. Recebe comentários carinhosos. Por um momento, se sente visto. Mas no dia seguinte, tudo continua igual. As pessoas seguem rolando o feed. A validação desaparece. O problema permanece. Quanto mais você reclama, mais as pessoas se afastam. Não porque você seja fraco, mas porque ninguém quer viver ao lado de alguém permanentemente em crise e sem ação. Vulnerabilidade sem responsabilidade cansa. Os estoicos falavam sobre círculos de controle. O que está sob seu controle é sua responsabilidade. O resto não merece sua energia. Seus problemas estão no seu círculo. Os dos outros, no deles. Então mude a pergunta. Em vez de por que ninguém se importa, pergunte, o que eu posso fazer agora? Em vez de esperar resgate, torne-se o próprio suporte. Em vez de buscar validação, construa força interna. Marco Aurélio escreveu que a felicidade exige muito pouco, tudo está na maneira como você pensa. Os problemas existem, isso é fato. Mas o sofrimento extra, a raiva e a frustração vêm das expectativas irreais sobre como o mundo deveria agir. Quando você internaliza isso, para de perder tempo com ressentimento e começa a agir com clareza. Torna-se resiliente. E, ironicamente, quando você não precisa que se importem, as pessoas passam a respeitar mais você. Os estoicos não diziam que ninguém se importa para te machucar. Diziam para te libertar. Libertar você da dependência emocional, da postura de vítima, da espera por reconhecimento. Isso não significa viver isolado ou nunca pedir ajuda. Significa não basear sua estabilidade emocional na reação dos outros. Significa assumir responsabilidade total pela própria vida. Epicteto dizia que a liberdade é o maior bem. E você não é livre enquanto precisa que os outros se importem para se sentir bem. A verdadeira liberdade vem de saber que você pode enfrentar qualquer coisa, com ou sem aplausos. Seus problemas são reais. Suas lutas importam. Mas elas importam para você. E isso basta. Pessoas fortes reconhecem a própria dor, agem apesar dela e seguem em frente. Foi assim que os estoicos viveram. E é assim que você também pode viver. Mas a verdadeira prova dessa compreensão não acontece quando tudo está calmo. Ela aparece nos momentos silenciosos, quando ninguém está olhando, quando você percebe que não há plateia, não há aplausos, não há alguém vindo confirmar que você está fazendo certo. É aí que o estoicismo deixa de ser filosofia e se torna prática. Porque aceitar que ninguém se importa não significa se tornar frio, amargo ou insensível. Significa parar de desperdiçar energia tentando convencer o mundo da sua dor. Significa entender que a vida não é um tribunal emocional onde você precisa apresentar provas do seu sofrimento para ser validado. A dor não precisa de testemunhas para ser real. Existe um tipo de força que só nasce quando você para de explicar demais. Quando você deixa de justificar suas escolhas. Quando você entende que nem todo mundo vai compreender sua jornada, e que isso não é um problema. Os estoicos chamavam isso de dignidade interior, a capacidade de sustentar o próprio peso emocional sem transferi-lo para os outros. A maioria das pessoas vive em constante estado de cobrança silenciosa. Elas não pedem ajuda diretamente, mas esperam. Esperam que alguém perceba. Esperam que alguém ofereça. Esperam que alguém fique. E quando isso não acontece, transformam essa expectativa frustrada em ressentimento. Mas ressentimento é apenas dor não assumida. Quando você para de esperar que se importem, algo curioso acontece.
você começa a escutar melhor a si mesmo. Começa a perceber o que realmente está sob seu controle e o que sempre foi ilusão. Você entende que não controla o passado, não controla o comportamento dos outros, não controla o ritmo da vida. Mas controla suas decisões, suas atitudes e a forma como responde ao que acontece. Os estoicos sabiam que o sofrimento humano não vem apenas dos eventos, mas da resistência a eles. Sofremos porque achamos que as coisas deveriam ser diferentes. Porque acreditamos que o mundo nos deve algo. Porque confundimos desejo com direito. E quanto mais insistimos nisso, mais dor criamos. Veja bem, a vida não faz acordos emocionais. Ela não promete justiça perfeita, compreensão ou conforto constante. Ela simplesmente acontece. E quanto mais cedo você aceita isso, mais cedo para de lutar contra a realidade e começa a trabalhar com ela. Existe uma diferença enorme entre estar sozinho e ser autossuficiente. Estar sozinho é sentir abandono. Ser autossuficiente é sentir solidez. O estoico não rejeita apoio, mas não depende dele para continuar. Ele caminha mesmo quando ninguém aplaude. Ele age mesmo quando ninguém percebe. Grande parte da ansiedade moderna nasce da necessidade de ser visto, de ser reconhecido, de ser validado. As redes sociais amplificaram isso, criando a ilusão de que valor vem da atenção. Mas a atenção não constrói caráter, não resolve problemas, não sustenta ninguém nos dias difíceis. O que sustenta é disciplina, clareza, responsabilidade. É acordar e fazer o que precisa ser feito, mesmo sem motivação, mesmo sem incentivo, mesmo sem ninguém dizendo vai dar certo. Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a virtude, agir corretamente porque é correto, não porque alguém está observando. Quando você assume total responsabilidade pela sua vida, algo dentro de você amadurece. Você para de terceirizar sua estabilidade emocional. Para de culpar os outros pela sua frustração. Para de usar o comportamento alheio como desculpa para não agir. E sim, isso é desconfortável. Porque significa admitir que, em muitos momentos, você preferiu reclamar a agir. Preferiu esperar a decidir. Preferiu ser compreendido a ser eficaz. Mas esse desconforto é necessário. Ele é o preço da liberdade. Os estoicos acreditavam que todo obstáculo carrega um treinamento embutido. Tudo o que te desafia está, ao mesmo tempo, te fortalecendo, se você permitir. A dificuldade não é um castigo, é um exercício. Mas só funciona se você parar de perguntar por que isso está acontecendo comigo, e começar a perguntar como isso pode me tornar melhor. Quando ninguém se importa, você aprende a cuidar melhor de si. Aprende a organizar sua mente. Aprende a administrar sua energia. Aprende a escolher batalhas. Aprende a ficar em silêncio quando o silêncio é mais poderoso do que qualquer explicação. Você percebe que não precisa vencer discussões para estar certo. Não precisa provar sofrimento para ter valor. Não precisa convencer ninguém da sua força. Ela se manifesta sozinha, nas atitudes, na constância, na postura. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não se tornar igual àquilo que te feriu. Isso também se aplica à indiferença. Quando o mundo não se importa, você pode escolher se tornar amargo, ou pode escolher se tornar mais forte, mais lúcido, mais estável. A maioria das pessoas escolhe o caminho mais fácil emocionalmente: culpar, reclamar, esperar. Poucas escolhem o caminho mais difícil, porém libertador: assumir responsabilidade total. E é por isso que poucas são realmente livres. Liberdade não é ausência de problemas. Liberdade é não ser controlado por eles. É não precisar da reação dos outros para seguir em frente. É conseguir olhar para a própria dor e dizer: isso é meu, e eu vou lidar com isso. Quando você faz isso, algo muda na forma como você caminha pelo mundo. Você fala menos e faz mais. Promete menos e entrega mais. Reclama menos e constrói mais. E as pessoas percebem, não porque você pediu atenção, mas porque sua presença se torna sólida. Os estoicos sabiam que caráter é o que sobra quando ninguém está olhando. É o que se mantém quando não há recompensa imediata. É o que guia suas escolhas quando não existe aprovação externa. E no fim, essa é a maior virada de chave. Você não precisa que o mundo se importe com seus problemas para seguir em frente. Você precisa se importar o suficiente consigo mesmo para agir. Aceitar isso não te torna frio. Te torna livre. Te torna responsável. Te torna forte. E essa força silenciosa, construída longe dos olhares, é exatamente o que torna alguém inabalável. Se essa mensagem fez sentido para você,
Não deixe isso morrer aqui. Inscreva-se no canal para continuar fortalecendo a sua mente e a sua disciplina todos os dias. Curta este vídeo. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que também precisam ouvir essa verdade. Comente o que mais te impactou ou a lição que você vai levar para a sua vida a partir de agora. E não deixe de acessar a descrição. Lá estão materiais e reflexões que podem te ajudar a colocar tudo isso em prática, no silêncio, com clareza e responsabilidade.